A paz seja convosco, amém? Eu tô passando aqui hoje para gravar o final do vídeo de ontem, falando sobre o meu dom de profecia. Eu vi que não gravou o vídeo todo, ele cortou. Então, hoje eu vou terminar, vou concluir aquele vídeo, tá? Recapitulando, o vídeo de ontem fala sobre o meu dom de profecia. E antes de eu receber essa confirmação da nossa irmã na segunda-feira, eu venho buscando, né, entender qual é o meu propósito aqui. E há muito tempo eu já desconfiava que esse era o meu dom, por causa dos sonhos, das visões que eu tenho. Às vezes Deus pede para eu entregar alguma palavra para alguém. Só que ainda ficava aquela pontinha de dúvida. Aí uma outra pastora, ela falou para orarmos, né? Para saber para Deus confirmar qual seria, né, o meu ministério. Então, começamos a orar e teve uma outra irmã também, uma não sabia da outra, tá? Quero deixar bem claro aqui. Uma não sabia da outra. E essa outra irmã, que trabalha comigo, inclusive, ela, numa manhã, ela mandou um áudio para mim, pelo WhatsApp, começou a falar da palavra, começou a me dar força e tal. E ela falou, olha, eu sinto no meu coração que o seu ministério é de profecia. Então, veio a confirmação. Eu quero deixar bem claro aqui que tudo o que a gente recebe do homem, seja uma pessoa do mundo, ou como a gente se refere, ou uma pessoa até mesmo de dentro da igreja, a gente tem que pedir confirmação para Deus, para saber se é mesmo esta palavra que Ele está dando para nós. Se essa palavra que está sendo entregue a nós é mesmo vindo dele. Então, através da oração, pedindo confirmação, pedindo para que ele me mostrasse qual é o meu chamado aqui nessa terra. Então, ele só confirmou. E eu vou provar isso para vocês na palavra, que devemos sim pedir confirmação para Deus se é realmente aquilo ou não, se aquela palavra é para nós ou não. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo do 25 até o 27, vai dizer o seguinte, ó: Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que dissestes acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Então aqui, ó, deixou bem claro, tá falando confirma. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga: o Senhor dos exércitos, ó Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Então, aqui, Davi está pedindo uma confirmação para Deus, porque ele recebeu uma palavra. E essa palavra alegrou muito o coração dele. E por isso ele estava fazendo aquela oração para que Deus confirmasse e fizesse na vida dele aquilo que foi prometido, aquilo que foi falado. Então, só para fechar, né, o vídeo de ontem, quando a gente recebe uma profecia, uma palavra, né, algum irmão, alguma irmã entrega alguma palavra para nós, dizendo que vem do Senhor, nós devemos sim pedir confirmação, para que não sejamos enganados, tá bom? E eu quero agradecer a essas irmãs, foram 3 irmãs que me confirmaram, né? E
eu só tenho a agradecer a elas, porque elas são instrumentos, elas são vasos, e Deus usa elas para edificar as pessoas, e edificaram a mim, entregaram, né, a palavra de Deus para mim, me confirmando, me testificando, porque eu estava com aquela dúvida, né? E Deus é tão maravilhoso, que Ele confirma. E Ele fala que se buscarmos Ele de todo o coração, nós o encontraremos. E sim, é verdade, a gente o encontra. Amém? Aproveitando já esse vídeo, eu quero falar a respeito de fé. Porque tem gente que fala, Deus não fala comigo, minha fé não é igual à sua, eu não vejo como você vê. Tem gente que diz que gostaria de ter essa minha fé, que gostaria de ver o que eu vejo. E eu quero aproveitar e deixar um recado aqui, para você ter essa fé, para você ver o que eu vejo, para você sentir o que eu sinto, para você poder sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você tem que procurá-lo. Você tem que orar, você tem que ter intimidade com Ele. E não é fácil. Eu digo para você, não é fácil. É uma luta, são abdicações, você vai ter que abrir mão de certas coisas para buscar o Senhor, para ter essa intimidade com Ele. Você tem que abrir mão do seu tempo para ter essa intimidade, para buscá-lo. Você tem que estudar, você tem que meditar, como diz na palavra, medite na palavra dia e noite. E é assim que acontece, para você poder ter essa intimidade, ter essa fé, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Para você conseguir discernir quando vem de Deus e quando não vem de Deus, ok? Então, eu deixo aqui esse recado. Procure, busque mais, tenha mais intimidade com Ele. Mas eu tenho intimidade, você não sabe quanto que eu oro, você não sabe, eu levanto de madrugada, eu me ajoelho, eu oro. Ok, mas e o seu coração? Quando você está buscando Ele, você realmente está com o seu coração aberto para recebê-lo? Porque se você não abrir o seu coração, de nada vai adiantar você levantar de madrugada, você colocar o joelho no chão. Peça para Deus quebrar o seu coração, quebrar o seu orgulho, para que você possa ouvi-lo. Pede para Deus abrir os seus ouvidos espirituais e tirar as escamas dos seus olhos para que você possa ver e ouvir o que acontece além desse terreno aqui, ó. Porque tudo que você vê aqui é passageiro. Isso aqui tudo é passageiro. Eu ouso a dizer que, na realidade, isso que nós vivemos aqui é irreal. Que o real é o sobrenatural que a gente não vê. Isso aqui é passageiro. E a nossa eternidade é com Ele. Desde que você faça o seu papel aqui na Terra. Desde que você cumpra com o seu dever aqui, com o que Ele pedir para você fazer. Então busque, saiba qual é o seu papel aqui, saiba o que o Senhor quer de você. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Deus quer te usar assim como Ele usa a mim, assim como Ele usa as outras pessoas. Ele quer usar você também. O teu ministério, às vezes, é a sua casa. E tem gente que o ministério da pessoa é grandioso. Você vê pessoas que viajam o mundo todo falando da palavra. Mas Deus sabe e conhece o coração de cada um. E Deus tem um propósito para cada um. Às vezes o teu propósito pode não ser você ir aos 4 cantos do mundo, os 4 cantos do mundo, mas é você edificar e salvar todos da sua casa. Amém? Então fica aqui o meu recado e o término do vídeo de ontem. Que Deus esteja com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Até mais!